Boa tarde. Abençoe com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor que escasseia. A dor é a mestra que impulsiona o avanço. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para esse momento de comemoração que nós teremos em nossa casa espírita. Esses 10 anos de comemoração que durará um mês. E a nossa primeira convidada é a nossa querida Helena de Fátima, que fará para nós a palestra Transição Planetária. Helena de Fátima é uma companheira trabalhadora do Leon Denis, no Rio de Janeiro, e também coordenadora, fundadora de duas importantes instituições no Rio de Janeiro. Então, Helena de Fátima também tem um livro escrito, é a área dela, a especialidade dela, tem um livro escrito chamado Violência Sexual na Criança e na Adolescência, e as instituições que ela também dirige no Rio de Janeiro é especializada nesse setor, nessa área. Então, é com muita felicidade que Helena abre para nós, esta tarde de hoje, as nossas comemorações, e iniciaremos com uma prece. Sim. Deus, Pai Celestial, Divino Mestre Jesus, pedimos a proteção para as tarefas da tarde de hoje. Inspiração e zelo para que, com vosso auxílio, possamos obter bons frutos, garantindo assim a fiel divulgação da doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e que Jesus te abençoe mais uma vez nesse trabalho que se inicia. Obrigada. Nada. Nós aqui agradecemos, aqui do Leon Denis, todos nós mandamos um abraço para ir para a família Seja, e é muita felicidade para todos nós, tá? Uma casa comemorar 10 anos. Então, vamos iniciar nossas reflexões. Estão me ouvindo direitinho? Tá. Então, as nossas reflexões vão ser em cima de uma poetisa, que eu tenho certeza que todos gostam muito, que é Alta de Souza, que nesse momento foi o poema que eu achei que mais traria para todos nós consolo, instrução. Ela diz assim: enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar, nos dias da tua vida, esquece a dor que passa, nuvem de desgraça em cinzas convertidas. Por isso, sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração, vive a vida com alegria, sem melancolias e sem grandes aflições. Vive a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que essa dor nos leva à perfeição. Então, são reflexões muito profundas dessa nossa querida Alta de Souza. E o Viana de Carvalho, ele traz para a gente
uma outra reflexão, que também é muito importante, quando ele diz o seguinte: enquanto a noite moral demora no corpo ciclópico da Europa, Jesus vela. O Evangelho segundo o Espiritismo, que então no mundo corporifica a palavra imperecível do excelso enviado, ele mesmo que retorna, tomando os filhos e as filhas da dor nos seus amorosos abraços para conduzir aos páramos da luz gloriosa e inextinguível da verdade. Esse é do livro Cristomatia da Imortalidade. Então, são duas verdades assim incontestáveis. Uma é que a dor leva à perfeição. A outra é que Jesus é que volta no Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto toda a humanidade se volta para as construções, para as questões materiais, está aí o Evangelho nos trazendo consolo para tudo que nós estamos passando, segundo essa palavra do Viana de Carvalho. E nós estamos com essa comemoração de 10 anos de um centro, e que não é pouca coisa, comemorar 10 anos de uma casa espírita, principalmente na Europa, porque o Brasil, a gente sabe que houve a transposição da doutrina dos espíritos, do espiritismo para o Brasil. Isso já estava previsto, porque está lá no livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, num diálogo de Jesus com o Espírito, que é um sociólogo do planeta Terra, o Espírito em Rio, algumas pessoas pronunciam em Rio, outras pronunciam em Fio, num diálogo com Jesus, num diálogo com Ismael, o patrono do Brasil, e Jesus fazendo um levantamento com esse espírito, lá em 1380, como estaria o evangelho dele na Europa. Então, que momento era aquele? Das cruzadas, das Santas Inquisições da vida, uma série de afastamento da lei divina. E aí o Enfio fala para Jesus que ele conhece o espaço, lógico que Jesus conhecia a geografia do planeta, mas é como se fosse um professor perguntando ao aluno, o que você acha sobre isso? Aí ele responde, dizendo que tem um local, aí eles vão fazer uma excursão nesse local e enxerga, assim, um local com árvore, com pássaros, e quando Jesus, ele ali deixa já o planejamento, dizendo, aqui será a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E na sequência desse diálogo, Jesus vira para esse espírito e fala, vai começar com você. Então, esse espírito, ele reencarna como Henrique de Sagres. Então, Henrique de Sagres, ele funda escolas, ele descreve cartas geográficas, cartográficas, e ele influencia uma série de jovens, né, para grandes descobertas na África, grande descoberta principalmente nas Américas. Aí a gente tem Pedro Álvares Cabral, a gente tem Cristóvão Colombo e muitos outros, dando continuidade a um planejamento divino. Para quê? Para todo esse processo, que é um processo que já pertence a esse programa que Jesus tem para a evolução do planeta, para a evolução da humanidade terrena, e a gente vai encontrar já mais bem descrito, mais bem elaborado, primeiro, lá no livro Obras Póstumas, em 1866, em abril de 66, é um dos textos que Kardec escreveu, que depois, a gente sabe que depois foi colocado por Lemarri no livro Obras Póstumas, aonde ele tem o nome de Regeneração da Humanidade. Então, essa regeneração da humanidade, Kardec deixa bem claro ali que não se está falando sobre tempos são chegados, que tem esse título, Tempos são chegados. Ele diz que não suponhais que as palavras que ele iria estar relatando seria em relação a nenhuma revolução parcial do planeta, do globo, e nem seria nenhuma catástrofe, nem qualquer outro fenômeno geológico ou astronômico que a humanidade pensaria.
mas seria, sim, uma transformação a nível consciencial, a nível de ideias que iria acontecer de forma pedagógica, aonde as fantasias, o misticismo ingênuo e pueril, as crendices do ser humano, seriam todas elas sanadas com a ciência e com a doutrina dos espíritos. Então, a gente vê esse mesmo texto de uma forma muito mais aprofundada na Gênese. Então, lá na Gênese, o capítulo 18, onde no item 7 e no item 8, com as mesmas palavras, mas escritas de forma mais aprofundada, Kardec traz para a gente justamente isso. No item 7, são os sinais do tempo, a nova geração. Ele diz que não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo ou uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. E no item 8, ele diz o seguinte: esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência, ele avança para, esse ainda é o item 7, no item 8, ele avançando, ele diz assim: entretanto, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se realizar sem comoção, em uma luta inevitável entre as ideias. Assim, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclisma ou de catástrofes puramente materiais. Então, a gente está vendo aí um texto bem parecido com o texto que está na Gênesis, mas a importância disso é muito grande, porque já é Kardec já nos preparando de forma consoladora para fases, para a gente não ficar entravando, porque o homem, lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, Kardec até pergunta isso, ele questiona se o homem pode... É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Olha o que os espíritos respondem para a gente. Não, deter a marcha do progresso não é possível, mas algumas vezes o de entravá-la. Isso também é muito sério, é muito importante, porque a gente tem que ter muito cuidado para que nós não venhamos a ser um elemento multiplicador de entrave para o progresso. Porque para o progresso material, para a evolução tecnológica, a gente vê que ninguém não está entravando. O homem já foi à Lua, o homem já fez descoberta ao ponto que nós temos toda essa maquinaria, um computador na nossa mão, um tablet na nossa mão, e muitas outras questões. Mas, mesmo assim, isso não é suficiente para que ele não tenha um comportamento, como diz o Livro dos Espíritos, nessa questão 781, de entravá-la. É justamente aí, por causa do livre-arbítrio, mas é justamente aí aonde a lei divina e natural, aquela 614, aonde Kardec pergunta em relação a essa lei, e a gente tem uma instrução extremamente séria, e os espíritos dizem o seguinte: a lei é divina e natural, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, o afastamento da lei é que traz e que proporciona a infelicidade, é que proporciona os desmandos que a gente, muitas das vezes, não precisa relatar, porque são muitos, e a gente sabe muito bem quais são os desmandos que a gente proporciona quando faz esse arrastamento, esse afastamento. Na 784, Kardec questiona a seguinte questão, que é muito, muito comum da gente pensar nisso e das pessoas estarem discutindo no dia a dia sobre isso. A perversidade do homem é muito grande, a gente vê. E, pelo menos, do ponto de vista moral, ele não parece recuar em vez de avançar. Tu te enganas, observa bem o conjunto e verás que ele avança, já que melhor compreende o que é o mal e todos os dias ele se reforma dos abusos.
Agora, esse é o ponto muito bom e muito profundo. É preciso que o mal atinja o excesso para fazer compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, a proposta da doutrina espírita é para vir nos alertar, nos esclarecer, para que a gente não precise chegar ao excesso do mal, porque, de qualquer forma, a lei divina e natural, ela dá limite nos nossos desmandos. Quando? Quando a gente alcança, chega no excesso. Então, por isso que Jesus enviou o Consolador Prometido. O Consolador Prometido, ele tem o melhor lugar, a melhor forma de se estudar essas leis, essa filosofia é nas casas espíritas. Por isso que para a gente é de extrema importância a leitura, a frequência, a comemoração de uma casa, porque é esse ambiente que é a conexão direta com o Evangelho de Jesus, com a Casa do Caminho, que lá a gente viu os seus discípulos, né? Quando Jesus vem perguntando para eles: o que vocês estão olhando para o céu? Estão esperando o quê? Estão esperando a meu retorno? Vão para lá, vão para Jerusalém. Então, quando eles vão para Jerusalém, foi a última aparição de Jesus, eles vão para Jerusalém e lá eles fundam a Casa do Caminho. Então, a Casa do Caminho, a gente vê a reprodução do passo a passo do que os discípulos convivendo com Jesus, e eles sabiam que era necessário um local, era necessário uma demonstração dos ensinamentos do Cristo. Então, foi assim que eles fizeram. Então, ali, eles tiveram divulgação da doutrina do Cristo, eles tiveram atendimento aos necessitados, eles passaram por todas aquelas vicissitudes e deram a demonstração da coragem da fé. Então, o planeta, em vários momentos diferentes, reencarnam espíritos, pesquisadores, para estar chegando trazendo a ciência para nós estarmos conhecendo a natureza do próprio planeta. Então, nós tivemos, no passado, Teles de Mileto, em 600 anos antes de Cristo, depois Pitágoras, 500 anos, Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico, Galileu Galilei. Todos eles vêm trazendo de forma avançada, de forma progressista, a ideia de que é o nosso cosmos, o que nós somos, que casa é essa que nós habitamos. E com isso as coisas foram se passando e chegou a tal ponto que Kardec, lá na Gênese, no item 33, vem trazendo para a gente sinal dos tempos, a nova geração. E que ele diz o seguinte: entretanto, uma mudança tão radical, esse é o 8, vamos ao 33, nós já falamos sobre ela, o item 33, desse capítulo 18, é os flagelos destruidores, aonde ele vem dizendo que a regeneração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Quer dizer, essa renovação não seria a retirada total de 8 bilhões de habitantes do planeta, mas seria de que forma? Na forma da reencarnação, na forma das mudanças, de transmigrações desse planeta para outro, como aconteceu lá nos Exilados de Capela. A gente lembra Emmanuel trazendo para a gente, no livro A Caminho da Luz, de forma muito, muito séria, muito profunda e muito instrutiva, ele falando das 6 raças. As 2 que eram autóctonos, eram espíritos evoluídos do próprio planeta, e as 4 alóctos, espíritos habitantes de outros planetas que foram degradados para o planeta Terra. Trazendo com isso, tudo tem uma utilidade, porque Deus não ia permitir que seres que se amavam, seres que tinham evoluídos no sentido de já estar trazendo tecnologia também para aquela galáxia que era fora, esses eram fora da nossa galáxia, eles iriam apenas para puni-los, mas sim para
chegando aos excessos. Então, esse chegar aos excessos não é só para criminosos de crimes hediondos. Ali vieram estudiosos, cientistas, professores, vieram muitos, que, de alguma forma, cada um na sua natureza, chegou a um excesso, ao ponto de vir para o planeta. Então, a gente encontra, primeiro, na Mãe África, ali, as raças que ali já existiam. Depois, a gente vê na Ásia, a gente vê a Ásia, depois a China, aonde cada um deles tendo a sua peculiaridade, a sua particularidade, mas que todos eles tiveram uma chaga. E a chaga deles, na verdade, foram o isolamento. Se insularam. E está na lei de sociedade, a gente aprendendo que todo aquele que se insula se estiola. Então, o isolamento, a não inclusão, a não participação. E qual é a postura, qual é uma das grandes obrigações de um centro espírita? Uma das grandes funções do centro espírita é acolher todos aqueles sofredores que procuram o seu ambiente. Porque o ambiente de luz, aonde tem luz, é atraído o sofredor. Aonde tem luz, é atraído aquele que procura se esclarecer. Então, aí a gente vê a tarefa da casa espírita, a obrigação da casa espírita, aonde ela vai mostrar para a humanidade terrena o quê? A regeneração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. Porque isso aí é consolador, porque o que a humanidade mais teme? O mundo vai acabar. A humanidade toda vai ser destruída. Da mesma forma que isso traz um terror para as pessoas, é a mesma forma o terror da destruição do corpo físico. É o mesmo paralelo. O medo da morte, como se fosse finita a alma, é quando o Livro dos Espíritos vem trazendo para a gente, a doutrina espírita vem trazendo para a gente a imortalidade da alma. Mas não só a imortalidade da alma, porque isso Jesus já falava, mas como? Como é a continuidade do espírito após o seu retorno para o mundo espiritual? Da mesma forma, o planeta, porque o planeta é material. Sim, um dia ele termina, mas é a humanidade. A humanidade não. O espírito, porque que é a inteligência do universo? É o espírito. A inteligência suprema do universo é Deus. Mas o que é o espírito? O espírito é a inteligência do universo. Então, o que não é Deus, o que não é espírito é matéria. Então, o espírito não vai morrer, é imortal. Então, essa mensagem do item 33, aonde essa renovação, o mundo de regeneração, ele será executado, elaborado de forma pedagógica e sendo incluído elementos novos, como já aconteceu com outros, quando os exilados vieram trazendo os seus conhecimentos. Não teve povos antigos que tinham mais conhecimento de ciência do que os egípcios. A China, com o exemplo da humildade, a China milenar, com o exemplo da humildade, se perdeu, criou chagas, sim, por causa do processo de se isolarem. E outros ramos que também, cada uma na sua peculiaridade, veio trazendo injeção nova para os autóctonos, aqueles que aqui habitavam, aqueles que aqui vieram. Então, a gente, continuando na mensagem de Kardec, nesse item 33, qual é o propósito dos espíritos com esse processo de renovação? É o propósito de modificar as posições morais da humanidade. Porque, na verdade, a evolução intelectual, ela naturalmente acontece, porque é muito mais fácil nós procurarmos o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento intelectual, por causa dos bens que ela gera bens de consumo, que é da natureza humana, da natureza também do espírito, ter
conforto, ter bem-estar. Então, por força das coisas, você acaba optando mais pelo crescimento. É muito mais fácil a mãe levar o filho para a escola, e a melhor escola que ela puder, mas, dificilmente, o mesmo valor existe para levar para uma evangelização. E, no entanto, quantas das vezes a falta da evangelização, a falta da ida com aquela criança para o centro espírita, onde ali ela vai aprender que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, já é uma outra, é a modificação das ideias, é a disposição diferente de como você vai lidar no mundo. A partir daí, o indivíduo, ele fica mais aberto, ele fica mais seguro, ele fica mais conciso. Quem pode proporcionar isso de uma forma mais precisa? Senão a doutrina espírita. Onde é o local que você melhor aprende a essência doutrinária? Porque os meios de comunicações são instrumento de divulgação, mas não tem compromisso com a essência doutrinária. É uma novela, é um filme, é um anúncio. Porém, na Casa Espírita, numa palestra, numa divulgação que Kardec traz para a gente, dizendo que qual é a maior caridade que se pode fazer? É a divulgação dos conceitos doutrinários. Por que a divulgação dos conceitos doutrinários? Porque serão esses conceitos que vão trazer, como Kardec está falando, lá no item 8, que ele diz assim, haverá uma mudança radical, sim, como aqui que está sendo elaborada. Não pode se realizar sem comoção. Para haver uma mudança, tem que ter uma comoção. Mas não serão mais as comoções naturais, geológicas, porque isso o planeta teve no início, a gente não precisa citar quais, que todo mundo sabe, e ainda continua tendo. Mas essas mudanças não faz a mudança moral. O que vai fazer a mudança moral é aquilo que Kardec está trazendo aqui, é a comoção, sim, mas uma comoção inevitável entre as ideias. Esse item 8 é de extrema importância. Ó. Assim, repete ele, é a luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclisma ou catástrofes puramente materiais. Então, não é um processo que estamos vivendo como já se viveu outras épocas, pandemias, outras épocas, que muita gente teve transformações, outras não, porque não é a pandemia em si que vai mudar ninguém. Não é. É a comoção. Agora, se isso aí tiver uma comoção, aí eu acredito que sim. Porque morrer, desencarnar, e o tempo todo tem gente desencarnando, desde que o processo dos espíritos sendo trazidos para o planeta é o processo da evolução através da destruição natural dos corpos. E mais o retorno desse espírito a outros corpos. Agora, esse retorno ao mundo espiritual, através de uma pandemia, é diferente. Porque é um momento diferente. É um momento onde o homem, achando que só a ciência, porque a partir da Revolução Francesa, houve-se uma bandeira. Quem era o Deus para os revolucionários? Está lá aquela deusa, aquela imagem daquela mulher com o peito de fora, significando que a alimentação das ideias, não seria mais o Deus, tanto que ele diz que Deus é uma utopia, seria, sim, a ciência como Deus, a razão como Deus e a ciência como deuses. Kardec é iluminista, porém, este ponto, ele não se deixou, que é o excesso, ele não se deixou levar por um excesso de ideias que eram boas, que trouxe ideias de comover, mas ele soube entender. Quando que ele começou a entender mais profundamente? Mesmo sendo espírito já enviado de Jesus, ele falou, eu enviarei o Consolador prometido. Isso começou já com a vinda do Espírito Henrique na Europa, como Henrique de Sales, e depois uma série de outros espíritos vindo para começar
toda essa nova, um ambiente próprio para a chegada e a expansão da ideia da filosofia espírita, porque já está certo que a doutrina espírita, que será a grande ideia, a grande comoção de ideia vai ser pela doutrina espírita, não serão todos espíritas, mas a doutrina espírita, a filosofia espírita estará presente em todas as instituições. Então, haverá religiões diferentes, porém as ideias serão já de comoção, e comoção pela a filosofia, pelos postulados da doutrina espírita. E aí, Kardec continua, ainda na 33, ele diz assim, os que voltam não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de uma outra maneira. Então, esses espíritos que são levados, que desencarnam por uma pandemia, que desencarnam por uma comoção de ideias, o que acontece? Eles têm um despertamento, porque é como se chegasse ao extremo de ideias envelhecidas. Que ideias envelhecidas são essas? É justamente essas ideias que lá, no Obras Póstumas, a gente encontra Kardec citando, que o sinal dos novos tempos não são as catástrofes. O sinal dos novos tempos são as ideias. Que ideias? Não mais as fantasias, não mais o misticismo ingênuo e pueril, não mais as crendices, e o ser humano, aliado à ciência e à filosofia espírita, aí ele pensando diferente, ele pensando um Deus, inteligência suprema do universo, ele pensando um Deus, causa primária de todas as coisas. Então, as outras coisas são causas segundas. Então, o homem já não vai mais se deixar levar pelo medo da morte, pelo medo da destruição da matéria, da desagregação da matéria, porque eles vão retornar para o mundo espiritual, eles vão fazer novas aprendizagens, então esse mesmo que retornará não terá uma mudança da humanidade toda, será em grupos. Aí ele segue dizendo o seguinte, quando melhorar é isolado, quando a melhora é isolada, é individual, ela passa despercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. Quer dizer, por isso que é necessário ter uma mudança de forma que atinge, que seja universal. Que quando ela é isolada, quando ela é pessoal, não chama tanta atenção. Não faz comoção nas ideias. Aí, comoção nas ideias, a gente vai lá ainda no item 8, quando ele está falando, vai ter sim, vai ter comoção, mas a comoção não será, não é a comoção que vai fazer com que esses espíritos despertem, porque eles não podem atrapalhar o progresso, mas eles podem entravar o progresso. E isso é muito importante, a gente tem que estar sempre pensando nessa questão 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, de deter a marcha do progresso, não. Porém, ele pode, e muitas das vezes, que ele diz aqui, o de entravá-la. A gente tem visto isso, né? Bom, se a gente for ver quantos milhões de abortos, se a gente for ver quantos livros são escritos incentivando ao suicídio, e Kardec vem dizendo para a gente, lá na Revista Espírita de 1800, deixa eu ver aqui, que eu esqueci, de 1866, ele traz para a gente, dizendo o seguinte, é que eu quero falar o ano certo, que é importante, tá, gente? É 1866, sim, tá? É abril de 1866. Ele diz assim, olha, é como se a destruição não marchasse bastante depressa. Ver-se-ão, ele diz assim, os sinais para essa destruição, os sinais dos tempos, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em uma proporção incrível. Eu estou lendo na íntegra.
até entre as crianças. Então, ele diz que os sinais não serão sinais dessa comoção de cataclismas, de fenômenos geológicos ou astronômicos, não. Ele fala os sinais. Por exemplo, quando a gente vê até criança suicidando, e a gente tem visto isso, né? E mais, a loucura jamais terá ferido um maior número de homens que, antes da morte, serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. Revista Espírita, abril de 1866. A matéria é muito grande, eu fiz um resumo do resumo do resumo de tão importante que isso aqui é. No Memória de Suicida, na segunda parte, lá no departamento, no Arquivo da Alma, tem um personagem chamado Agenor Penalva, onde ele ficou 38 anos com o padre Anselmo, que é um ex-sacerdote da Igreja Católica, que era responsável era o diretor do hospital, desse departamento aqui. Então, ele ficou 38 anos educando, instruindo, evangelizando o espírito Agenor Penalva, desculpe. E, em momento nenhum, Agenor Penalva passava pelo processo que é os 3 pilares da justiça divina. Passava pelo primeiro pilar, o arrependimento. Ele fingia que tinha se arrependido porque ele ainda tinha o hábito do homem encarnado. Perseguidor, pedófilo, sacerdote, que é onde ele mais vivia como um homem materialista do que um homem religioso, e suicida, no final também suicida. Então, ele só fingia que se arrependia. E no arrependimento verdadeiro não é isso. O arrependimento verdadeiro é comoção de ideias. Então, a gente vê novamente a palavra comoção de ideias aparecer. Está lá na Gênesis, no céu e inferno. Tá? Primeiro tem que ter verdadeiro arrependimento. Por quê? As ações que chegam ao excesso cria marcas. Marcas mesmo na alma. Era uma outra palavra que eu queria usar, mas é marca. A alma fica marcada quando você chega ao excesso e não se arrepende. Então, e essas marcas geram consequências. Então, o primeiro passo tem que ser o arrependimento verdadeiro, que é a mudança de ideias. É mudança de ideias. Para que depois você consiga, no segundo passo da justiça divina, que seria a reparação que seria as provas e expiações. Avançando na prova e expiação, você entra nas reparações. Porém, tudo isso é um processo que ele não atendia, ele não cedia, ele não se arrependia, não refletia sobre as suas vidas, sempre o outro que era culpado. O que aconteceu? Ele seria transferido de um planeta semelhar ao estilo dele. Aí o diretor, Padre Anselmo, fez um pedido a Maria de Nazaré, diretora da instituição como um todo, e ela deu uma última oportunidade para ele. Seria a última encarnação, ela iria permitir que ele continuasse encarnando no planeta Terra, mas com as últimas chances. Então, a gente tem visto muitos de nós com últimas chances. A maioria, como diz Emmanuel lá no livro, o nome do livro é Emmanuel, que é quem são os médios na generalidade, somos nós tendo essas últimas chances de poder reencarnar no planeta Terra. Ele faz uma lista de quem são os médios na generalidade. Somos nós que erramos, que falimos, que chegamos ao excesso, aparece novamente a palavra excesso, que chegamos ao excesso, como está a questão 784, que lá do Livro dos Espíritos, 784 mesmo, falando que o progresso, o homem não consegue entravar o progresso, mas quando ele chegar no excesso, aí a lei começa aqui, dá limite. Então, nós médios, esse médio que precisa da casa espírita, esse médio que precisa de uma casa espírita séria, para que ele possa desenvolver, para que ele possa cumprir os últimos momentos, as últimas oportunidades para continuar reencarnando no planeta Terra. Aí a gente vai quando quer,
não valoriza, a gente acha que a luz, quem paga alguém, que ela se paga sozinha, a gente acha que a casa espírita não tem despesa, não temos responsabilidade, e a comoção e os sinais do homem de regeneração, existem sinais do homem de regeneração. E esses sinais, daqui a pouco nós vamos ver, mas antes disso, de vermos esses sinais do homem de regeneração, um deles é o compromisso com as obrigações assumidas, e obrigações essas assumidas para que você, como a exemplo de Genô Penalva, pela misericórdia de Maria de Nazaré, que somos todos sofredores, somos todos devedores da lei, somos todos afastados da lei divina, e ainda existe uma seara para nos acolher, que é a casa espírita. Maria de Nazaré dando oportunidades, como deu oportunidade a Genô Penalva, com certeza ele iria reencarnar como médium, como é exemplo do próprio Camilo também, do Memória, também suicida, também um grande escritor, porém levou muita gente ao suicídio com as suas ideias. Ele iria ter a oportunidade de vir como médium de cura. Por que será que a gente está trazendo a reflexão em relação a esses personagens? Justamente por isso, que um livro de extrema importância para a reeducação do homem no planeta, da humanidade terrena, onde Kardec está dizendo qual é o sinal dessa comoção, qual é o sinal da comoção de ideias. Quando até as crianças começarem a suicidar, aí Kardec ainda continua dizendo aqui, olha, naquilo que eu li, quando a gente observar que a maioria das pessoas estão numa situação de loucura, se não tiver uma casa para ter local, um curso para poder conhecer a sua própria natureza, a natureza espiritual. Por que a gente diz que é natureza espiritual? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13. Vê se isso não nos representa. É o perfil do homem do planeta Terra. Exilado, vicioso e hostil. Questão 113 do Livro dos Espíritos, 115. Todos são criados simples e ignorantes. No processo evolutivo, vão passando por provas e expiações. Uns aceitam com obediência e resignação, por isso que está lá no Evangelho, capítulo 9, tem 8, obediência e resignação, a necessidade da obediência e resignação, e a gente sabe muito bem a definição que essa obediência e resignação não é fazer sim para tudo e para todos, não é isso, é obediência e resignação à lei divina e natural que está na nossa consciência, está lá na questão 621, que está na nossa consciência, e a gente tem um modelo, está também ainda nessa parte toda da lei do progresso, que é a gente tendo um modelo que é Jesus, modelo e guia, então nós temos todo um instrumento para a gente caminhar. A gente não caminha por causa de quê? Por causa da nossa rebeldia e porque somos viciosos. E por quê? Passando por provas e expiações, nós não somos resignados nem obedientes, nós somos murmurentos. E os espíritos são bondosos quando falam que somos murmurentos. Porque não são murmurentos que nós somos, né? Então, aonde que nós vamos aprender a sermos dóceis? Aonde que nós vamos aprender, como diz a mensagem de Lacordaire, lá no capítulo 5, item 18, que se o homem não tiver coragem para enfrentar, que Deus nega consolação àquele que não tem coragem para enfrentar o quê? Para enfrentar as suas vicissitudes. Qual é o local aonde a gente aprende a enfrentar as vicissitudes da vida, a entender que as vicissitudes da vida são naturais de um planeta de prova e expiação e que nós estamos nesse planeta de provas de expiação porque nós somos o quê? Rebeldes e viciosos. Então, querer entender o sofrimento, seja depressão, melancolias, seja tendência ao suicídio, pela perspectiva médica, é ótimo, tem que ter, mas só pela perspectiva médica, remédio para os neurotransmissores que está faltando, beleza, mas não é suficiente.
Pela perspectiva psicológica, qual é? Os estresses da vida. Ótimo, mas não tem sido suficiente. Pela perspectiva social, índice, estudo das comunidades, também não tem sido suficiente. Sabe por que está faltando? Frequência na casa espírita, perspectiva espírita. Primeiro entendermos, na perspectiva espírita, a gente vai entender que somos de um planeta de prova e expiação porque nós ainda somos rebeldes e viciosos, e que nós somos murmurentos. Aí a gente se afastou da lei divina e natural. E estamos tendo a bendita oportunidade de poder continuar reencarnando nesse planeta. Porque senão, olha o que Lacordaire, deixa eu só confirmar que é Lacordaire. Lacordaire é assim, tá? Capítulo 5, item 18, uma mensagem maravilhosa de Lacordaire. Ele diz assim, é o bem ou o mal sofrer. O desânimo é um erro. Ao local que faz a gente entender que o desânimo faz parte de uma rebeldia da alma. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Ele diz mais, a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. Olha o que é suficiente, o que é preciso? É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Gente, qual é a instituição? Eu gosto muito porque eu tenho um grupo que eu me reúno com as minhas amigas, no clubinho, beleza, isso tudo é muito bom. Mas Kardec deixa bem claro, lá no Livro dos Médiuns, na questão 324, na questão, né, no capítulo 29, questão 324, ele diz assim, nas casas espíritas, reuniões não são como reuniões qualquer. Quer dizer, não é como a reunião da nossa casa, não é como um clube, não é como um centro cultural. Tudo isso é necessário, mas a casa espírita, as reuniões, elas dão frutos. E frutos esses que, dependendo do aproveitamento, é que faz aquilo que a doutrina espírita promete para o homem fazer, o homem de bem. Que faz o verdadeiro homem de bem. Que está lá, Kardec trazendo uma lista do verdadeiro, ainda nesse capítulo 5, do verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem, é aquele que cumpre com a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, aonde a gente aprende isso? A cumprir com a lei de justiça, de amor e de caridade. Saiu um novo livro, esse aqui, deixa eu ver se vocês vão, tá vendo aqui, ó. No rumo do mundo de regeneração. Esse livro é de Manuel Filomeno de Miranda. Ele saiu agora em janeiro eu não sei se saiu em dezembro, se saiu em janeiro de 2021. Esse livro é muito, muito, muito importante. Por quê? Juntamente com essa lição da Gênese, que você sente que Manuel Filomeno de Miranda pegou as ideias de Kardec e foi trabalhando. Então, ele vem falando aqui, até na modificação que os espíritos fazem do seu perispírito, aonde eles aparecem com aquele processo da zootropia, é quando ele vai tendo excesso, vai tendo afastamento da lei, ao ponto que ele não consegue nem sustentar a forma física, lógico que é temporariamente. Ele fala desses espíritos, então ele diz, por que ele vem trazendo, eu estou fazendo um resumo, e é uma equipe que trabalha, tá? Da mesma forma que Emmanuel diz, é uma pleia de espíritos puros, comandado pelo Messias, lá em A Gênese, isso é muito importante, que ninguém trabalha sozinho, não fique contando que ela que é diretora do centro, ela que se vire, ela que é coordenadora daquela tarefa. Esse não é o processo. A comoção de ideias, justamente aí, eu vou precisar sair do meu egoísmo, sair do meu interesse pessoal, para poder aprender a lidar com o sentimento fraterno, colaborador, participante. Colaborar não é interferir, porque às vezes eu quero chegar na casa espírita e interferir, mudar tudo, porque todo mundo só tem que fazer do jeito que eu acho. E às vezes, será que os espíritos vão intuir aquele que está chegando ou o diretor, que está ali há anos, que está numa luta danada para manter aquele ponto de luz fazendo 10 anos, por exemplo. Então,
o Manuel Filomeno de Miranda vem trazendo para a gente uma equipe de espíritos. Equipe essa onde está Francisco de Spinelli, trabalhador do espiritismo no Rio de Janeiro, porque ele relata que ele pega no planeta todo, em várias áreas, só que aqui ele vem relatando do Brasil, mas ele deixa bem claro que em vários planetas, em vários países, várias outras áreas, tem essa equipe. Aqui é uma equipe do Brasil trabalhando para o mundo de regeneração. Então, tem Francisco de Spinelli, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver quem foi esse espírito encarnado. Eurípides Bassanufo, todo mundo conhece, né? Leiam o livro, o missionário, o Homem Missionário, daqui a pouco eu lembro o nome do livro certo, tá? E Dr. Bezerra de Menezes, esse então, a gente não precisa, né, fazer comentários. Tem um espírito chamado Eudalpo, Dr. Carneiro de Campos, a Santa Isabel de Portugal, Manuel Filomeno de Miranda e o patrono do Brasil, que é o quê? O protetor do Brasil, que é Ismael. Eu estou trazendo esses nomes que é para a gente estar entendendo, o objetivo não é estudar o livro, que nem dá tempo, mas é só para dizer o seguinte, eles trabalham em equipe, cada um fazendo a sua parte. Tem uma parte muito interessante, que lembra muito Casa Espírita, olha que interessante. Enquanto uma equipe de técnicos estão observando uma cidade, quase que um continente, estão ali habitando os espíritos que se afastaram da lei e só conseguiam habitar aquele núcleo, então ele vem relatando a cidade, faltava arte, faltava o belo, faltava a moral, faltavam os conceitos morais. Aí ele faz um relato da cidade. Então, aquela cidade, aquela ambiência psíquica iriam ser deslocadas do planeta Terra. É muito interessante. Ele fala que milhões de espíritos estão saindo. Então, eles já estão, ele diz que essa aí começou, já é planejado, mas começou mesmo em setembro de 2020, ele vem relatando isso. Na hora daquele deslocamento, porque esse deslocamento é fácil de entender, que a gente vai lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, a gente vê São Luís trazendo uma aula para a gente de matéria, porque o que é um materialista? Se você perguntar, eu sou materialista, faz pergunta para ele, o que é matéria? Até na própria ciência, matéria não é mais do que era no século XIX. Então, a gente já sabe que matéria é agregação e desagregação de moléculas. Muito bem. Então, há uma desagregação, lógico, e é transportada. Mas, para haver esse transporte, para que não altere várias questões nessa cidade, Eurípides Bassanufo fica responsável, e ele cita lá, porque no dia 2 de novembro de 1918, foi o desencarne de Eurípides Bassanufo, no momento de pandemia, pela gripe espanhola. Então, Eurípides Bassanufo conhece muito bem a questão dos que retornam para o mundo espiritual através de uma pandemia. Então, Eurípides Bassanufo, ele fica responsável. Olha qual é a tarefa de Eurípides Bassanufo. Eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar com a tarefa dele. Todos nós, frequentadores, responsáveis por casa espírita, responsáveis por coordenar a casa espírita, vão se identificar. Eurípides Bassanufo era responsável por organizar um grupo que iria ficar, enquanto os técnicos estavam elaborando o deslocamento das moléculas, ele estava reunidos fazendo, orando, primeiro estudando metodicamente, aprofundadamente, orando e fazendo meditações profundas. Aonde que a gente faz isso? A gente faz isso nos clubes que a gente frequenta? A gente faz isso no centro cultural, que é importante, mas isso tem sido suficiente, porque a arte está cada vez mais evoluindo, tá bom, a ciência também, mas isso tem sido suficiente para que o homem verdadeiramente seja feliz, porque a infelicidade do homem é quando ele se afasta da lei divina e natural. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, chamada questão 1006, é bem no núcleozinho da resposta, tá? Não lê só no início, não. Ela lê ela toda, que vocês vão encontrar os espíritos falando sobre a irresistível necessidade de ser feliz. Eu vi uma pergunta aqui de uma amiga, eu não consegui ver o nome dela, que ela pergunta assim:
Então, a pandemia já estava descrita na obra de Kardec, sim, no Obras Póstumas, naquele que eu falei para vocês, esse que eu estou estudando, a Gênesis, capítulo 18, item 7, 8 e 33. Ali vocês encontram isso. E mais, na Revista Espírita, abril de 1866, Kardec falando quais são os sinais dos novos tempos, da nova era, que os tempos são chegados. Olha só os termos. O próprio termo já diz. Por quê? Porque há um planejamento divino. Não é assim nada improvisado na lei divina e natural, tudo é planejado. O que vai variar é a decisão de cada espírito seguir ou se afastar da lei divina. Por quê? A natureza humana é para ser feliz. Essa questão 1006. Irresistível necessidade de ser feliz. Mas aí a gente aparece novamente na questão 614, os espíritos dizendo o afastamento da felicidade é quando você se afasta da lei divina e natural. O que a humanidade tem feito? Se afastado da lei divina e natural. Como eu estava falando, olha os abortos, olha, eu não estou querendo aqui entrar em questões social e política disso, não, mas de qualquer jeito, é querer bancar Deus. Ah, mas e nesse caso, não tem as expiações? Não tem as provas? Aí, ou é o pensamento espírita, ou é um pensamento espírita, ou não é. Ou é um pensamento de um homem do mundo, de um materialista. Provas e expiações, todos nós temos que passar. Se não passar de uma forma, vai passar de outra. Porque chega um momento que a lei vai botar limite no nosso desmando. De que forma? Pelo sofrimento. Só que agora, é chegado os tempos, é o cuidado que a gente tem que ter. Não há mais prazo, não há mais tempo para a gente continuar no mesmo erro, porque nós já conhecemos, nós já sabemos, nós não somos mais, nós somos ignorantes, mas simples não, né? Está lá na questão 115, fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes nós somos, mas simples não. Por quê? Porque nós já conhecemos. Tem lá aquela mensagem de Lázaro. No início é o instinto, mas avançado e corrompido são sensações. Instruído e purificado é o sentimento. E o auge do sentimento é o amor. Ah, gente, coisa mais linda. É o amor. Aí a gente volta para a questão do capítulo 9, item 8, em relação à obediência e à resignação. A obediência, ela tem o comando do sentimento. E da razão, desculpa. E a resignação do coração. Então, é preciso desenvolver a razão e desenvolver o sentimento. E as mãos. É a pedagogia de Pestalozzi, é a pedagogia que Kardec trouxe para a gente. É a pedagogia divina, a pedagogia do quê? Do amor, mas que vem passando por esse processo evolutivo. Da mesma forma que o planeta Terra recebeu os exilados degradados de outras esferas já estão recebendo, ao ponto de que, nesse livro, no rumo ao mundo de regeneração, já começou a mudança. Leia o livro, a mudança de milhões e milhões de espíritos. Mas não é apenas... É por causa da comoção das ideias, que é aquilo que Kardec, ainda no capítulo 18 da Gênesis, o item 8, vai haver comoção, sim, mas é de ideias. A gente vai esperar a gente chegar no excesso se nós temos a casa espírita, para quê? Para nos ensinar a mudança de ponto de vista. Ah, não dá tempo. Dá tempo, porque não é tempo, não é atemporal. Sabe que tempo é? Está lá no livro Céu e Inferno. Até quando dura o nosso sofrimento? Enquanto durar a permanência no afastamento da lei divina e natural. A gente sabe que afastamento é esse, porque a doutrina decodifica isso para a gente. Obras póstumas. Origem do orgulho e do egoísmo. Ele nasce de um sentimento natural,
Que sentimento é esse? De conservação. É preciso exagerar o sentimento de conservação, porque senão seríamos como animais. João de Barro faz a casa até hoje. O homem não. O homem, ele tem o livre-arbítrio com estímulos externos e internos. Ele precisa exagerar o instinto de conservação, que é para progredir, mas ele precisa ficar dentro do justo limite. Quando ele fica fora do justo limite, ele gera frutos. Que frutos são esses? Interesse pessoal, importância da personalidade. Quando a gente vai lá na questão 893, o que é Kardec definindo o que é vícios, ele fala, é uma resistência. Quando é que a gente cria virtude? Quando ele fala de virtude, desculpa. É uma resistência natural e voluntária aos arrastamentos do mal pendor. Gente, olha que definição que a gente aprende na doutrina espírita do que é virtude. Resistência natural a quê? Aos arrastamentos interiores dos nossos maus pendores. Então, não é mais Deus fora, é Deus dentro. É a parábola do filho pródigo. Ele pode ir e levar a herança dele, mas ele vai chegar a um excesso, vai sofrer, vai chorar. Aquele local onde ele não conseguia comer nem a comida dos porcos, pode ser que não seja mais no planeta Terra. Aí ele vai para um planeta onde a população está de que forma? Está nas cavernas. Lá vai precisar de professores, vai precisar de dirigentes religiosos imprudentes que não conseguiram, não estão nos eximindo. A gente não está botando o dedo na ferida de ninguém, estamos botando na nossa própria ferida. Nós temos a consciência tranquila do dever cumprido? Nós estamos seguindo quem é o nosso modelo? Ou nós somos ainda estamos na fase onde o homem era idólatra, onde ele fazia idolatria, a fitolatria, adoração das árvores, litolatria, adoração de objetos. Então, será que os objetos de produção são mais importantes do que o sentimento do outro? Será que eu, com muita facilidade, eu ofendo o outro, ou até mato mesmo, por causa de um carro? Por causa de um objeto? Não sei, cada um é de foro íntimo. Mas a gente sabe que esses são os afastamentos da lei. E esses são ainda resquícios da litolatria, da fitolatria, da idolatria. Será que eu idolatro mais o outro? Eu vejo o outro como meu modelo e guia? Ou eu tenho Jesus como modelo e guia? Porque se eu tenho Jesus como modelo e guia, é o que a Casa Espírita está apresentando para a gente. O governador da Terra como o nosso modelo e guia. Então, Kardec, para nós irmos já finalizando, a gente tem também, lá no livro Há 2000 anos, lá naquele discurso naquele momento que Lívia está sendo sacrificada, e que Jesus passa para ela, ele diz assim, eu vou ler rapidinho, ele diz assim, ó, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Gente, não tem mais como a gente não valorizar a Casa Espírita, porque é na Casa Espírita que a gente vai conhecer com profundidade. Mas eu tenho agora a palestra tal na internet. Beleza, isso é um dos elementos, uma das ferramentas, mas é na Casa Espírita que você tem um campo de trabalho, é na Casa Espírita que você vai conviver com a diversidade. Em casa, só na palestra, é o quê? É você e ele tirando a interpretação que você quer. Mas vale a pena, nas leituras do livro. Mas aonde que eu vou? Onde eu tenho um campo de trabalho para poder conviver, para poder entender, para poder trocar? Aonde? Na Casa Espírita. Então, a importância muito grande dessa comemoração, aonde a gente aprende. E aí, a gente, lá na Revista Espírita, ainda na Revista Espírita, hoje eu estou usando muita Revista Espírita, né? Ainda na Revista Espírita, a gente encontra lá, em 1858, abril de 1858, Kardec já tinha alguns espíritos que se comunicava com ele,
através das médiuns, e dizendo que era habitante, não era habitante do planeta Terra, que era habitante de Júpiter. E aí, um desses espíritos, nessa comunicação, ele vem falando, Kardec pergunta que se ele foi algum personagem, aqui a gente tem São Luís, que foi um personagem rei, e você? Aí o espírito fala, eu fui uma amorosa dona de casa, muito interessante, essa que ninguém valoriza. Quem valoriza? Se não tiver um DR, uma amorosa dona de casa dando uma comunicação, e essa comunicação, ela vem falando sobre o estado físico do planeta Júpiter, esse é o planeta Júpiter, tá? Por que eu estou trazendo isso rápido? Eu sei que está terminando, né, o Lu? Sim, sim. Tá, quanto tempo eu tenho? Eu já encerro. Já passou dos 5 minutos. Nós tínhamos algumas perguntas, mas você já respondeu muitas das suas perguntas agora no prolongamento da sua preleção. Então, você só conclui tua ideia para a gente ir finalizando. Tá bom, Lu, desculpa. Então, esse espírito habitante de Júpiter... Conclui a tua ideia e a gente vai finalizando, encerra. por favor. Tá bom. Então, esse habitante de Júpiter, porque o planeta Terra vai ser de regeneração, e Júpiter é um planeta de regeneração. Então, a gente já tem, além de ter o nosso modelo e guia, ele também permitiu que, através da doutrina espírita, da casa espírita, com os espíritos se comunicando, porque não podemos expulsar os espíritos da casa espírita. Então, os benfeitores, a prece, a intuição, são os espíritos intuindo os médios, as dirigentes. Tem que valorizar isso. Então, esses espíritos vêm trazendo o estado físico do globo. Não vou ler, vocês podem ler lá, que são 84 perguntas. Ele vem falando sobre o estado físico dos habitantes, ele vem falando sobre a base da alimentação, ele pergunta qual é a base da alimentação. A alimentação dos habitantes é animal ou é vegetal, como aqui? Ela fala puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Mas aí ele vai seguindo, que eu também já vou terminando, ele vem fazendo uma descrição geral desse planeta, ele vem falando mais coisas sobre os animais, é muito interessante, ele fala bastante coisa. Ele fala, agora a gente finaliza, porque ele vem falando o estado moral do homem de regeneração. Então, a gente já tem muitos parâmetros, né? Ele pergunta, os espíritos são iguais ou são diferentes graus? Diferentes graus, mas de uma mesma ordem, que está lá naquela ordem lá do Livro dos Espíritos. Eles têm chefe? Sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? Eu vou parar aí. Tá bom. Tá bom. Deixar as pessoas curiosas para as que todas possam buscar também, fazer pesquisa, e que talvez esse teu estudo dessa tarde possa trazer uma segunda parte, quem sabe? A nossa doutrina, ela é muito rica, ela é muito profunda. Nossa doutrina não é rasa. Então, ela merece, sim, nossa dedicação, respeito, né? E nosso respeito é através dos estudos da dedicação que a gente dedica a ela. Então, realmente surgiram algumas perguntas aqui entre nós, mas nós estamos em cima da hora, nós temos que respeitar os horários, e realmente você respondeu algumas coisas. E o que não foi respondido, o estudante tem que pesquisar, ele tem que entraria agora a nossa companheira Solange para fazer as perguntas, mas a gente deixa para a próxima. Desculpa. Não, tava contagiante. Nós estamos dentro do horário, é só uma questão de respeito mesmo, né? Então, queria muito agradecer a você, Fátima, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, de estar conosco. Sei também que está conosco em relação às vibrações, às preces, não só aqui como pessoa, como amiga, fazendo um trabalho para nós, mas como vibrações também para que esse período agora decorra da melhor forma possível, né? Nós queríamos convidar também a todos que estão nos assistindo e que virão ainda. Na quinta-feira, nós temos 3 companheiras, vai ser um bate-papo, uma entrevista com a nossa amiga da Itália,
a Milena, a nossa companheira da Suíça, a Silvana Elia, e a outra querida de Liechtenstein, do Condado de Liechtenstein. Então, são trabalhadoras espíritas, federativas ou não, e a gente quer aí bater um papo, fazer pergunta para entender como que é o espiritismo, conforme você falou no princípio, Fátima, como é o espiritismo para essas pessoas que chegaram aqui, na sua maioria brasileiras, e passar para nós como é que é essas experiências, né? E no sábado temos a Carmen Silveira, do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, e o presidente da FEB, o Jorge Godinho, vai estar conosco, entre muitos outros. Então, é só para dar um adendo assim, do que acontecerá nos próximos dias e nesse mês relacionado aos nossos 10 anos. Nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a Trevissete, os amigos Ederaldo e o Christian, que estão aí nos apoiando, nos dando esse suporte. Sem eles, não seria possível nós estarmos aqui hoje. Fizeram reuniões conosco, são dedicados, são queridos, são realmente um suporte. Que Deus os abençoe, a eles, as suas famílias e a equipe que está por detrás disso tudo, né? E gostaríamos, Fátima, para encerrar, que você pudesse, por favor, fazer a nossa prece final. Por favor. Sim. Muito obrigada. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, de forma meditativa profunda, a exemplo de Eurípides Passanufo, nesse período que estamos atravessando de pandemia, trazendo essa mensagem para todos nós da necessidade de estarmos sempre nos esforçando para nos conectarmos com o nosso Pai, o nosso Criador, inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas. Então, em nome de Deus, em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus, em nome dos benfeitores do planeta Terra, em nome dos benfeitores de países, em nome do benfeitor desse país, da Áustria, de Viena, em nome da benfeitora dessa casa, Joana de Ângeles, e em nome de Kardec. Nós agradecemos por já conseguirmos nos reunir, vencendo as vicissitudes do planeta, que é a fé humana, como diz Kardec lá no Evangelho, capítulo 19, item 12. Fé humana e fé divina. A fé humana dos esforços de cada companheira para a realização da comemoração, a importância de se comemorar a Casa Espírita. Nos agradecemos por isso está sendo realizado, por não ter acomodação da parte de ninguém. Que esses espíritos bondosos, dirigentes dessa casa, possam receber o nosso sentimento em forma de buquê de flores perfumados, do melhor que nós conseguimos, para que eles possam continuar consolando, instruindo, tantos quantos são dirigidos para essa casa, seja encarnado ou desencarnado. E essa casa possa comemorar mais tantas décadas quanto for necessário. Então, assim, em nome desses nossos profundos agradecimentos, nós pedimos permissão, acima de tudo, Deus, nosso Pai, nosso Criador, condutor de nossas almas, ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, a doce meiga Maria de Nazaré, a esses benfeitores, e passamos a palavra para nossa irmã, para que ela melhor possa encerrar esse momento sagrado, que é o momento dos nossos agradecimentos. Graças a Deus. Agradecida sinceramente a vocês, aos amigos que conseguiram chegar nessa nossa live de hoje, nossa primeira live. Tínhamos aí um YouTube desativado e ele está começando a tomar vida agora. Aí estão nossas companheiras nos bastidores, as trabalhadoras da Casa Espírita, que penso eu que estão no YouTube,
Aqueles que encontraram hoje o nosso canal através da propaganda que nós fizemos, que eles possam se sentir convidados para a próxima vez. E ficamos muito felizes que vocês arrumaram tempo para estar conosco hoje aqui. Muito obrigado, gratidão e até a próxima. Obrigada, Fátima. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, tá? Muita paz. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão.